O louvor, né, é uma expressão de gratidão. Amém, irmãos? A adoração é uma expressão do reconhecimento que temos do ser divino. Quando nós adoramos a Deus, é porque nós estamos reconhecendo: o Senhor é Deus. Por isso nós o adoramos, pois só a Deus se adora. Amém? Então, a adoração é um reconhecimento de que este ser que nós cremos estar aqui nesta noite é um ser divino. Isso é adoração. E o louvor é expressão de gratidão a Deus. Quando nós louvamos a Deus é porque nós somos gratos por aquilo que Ele tem sido e por aquilo que Ele tem feito. Amém? Feche teus olhos, fale com Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, Senhor, adoramos a Ti. Sentimos a Tua doce presença neste lugar e precisamos que o Senhor permaneça conosco. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos ter entendimento, compreensão, ó Deus, acerca daquilo que o Senhor vai tratar com a Tua igreja, com cada um de nós, os Teus filhos, nesta noite. Que eu seja apenas, ó Deus, um canal, um instrumento através de quem o Senhor venha comunicar à Tua igreja o Teu querer e a Tua vontade. Ó Deus, e não queremos apenas conhecer a Tua vontade, mas nós queremos viver a Tua vontade. Capacita-nos, Senhor, com a capacidade que vem do Teu Espírito e nos leve ao centro do Teu querer, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la agora na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas 2 versículos desta carta. Efésios 3, capítulo 3, versículos 20 e 21. Um texto conhecido, né, certamente da grande maioria dos irmãos da igreja, né? Então nós vamos fazer uma reflexão aqui naquilo que diz a palavra do Senhor. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Fecha a tua Bíblia. O texto sagrado, através do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, nos diz aqui então: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quem é aquele que pode fazer tudo muito mais abundantemente, ou infinitamente, conforme diz a palavra? Nós sabemos, somente o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para esses 2 versículos, versículo 20 e 21, e trazemos isso para a nossa realidade dentro de um contexto humano, nós vamos chegar à conclusão de que não somos nós, nós não temos nenhuma condição, ao contrário disso, somos muito limitados, enquanto seres humanos, vivendo e convivendo também com seres humanos igualmente limitados. Nós não conseguimos atender às necessidades daqueles que estão à nossa volta, daqueles que de repente precisam de nós, plenamente, de forma que venha satisfazer a qualquer uma das necessidades. Eu e você, meu querido irmão e irmã, dentro da nossa limitação, diante de uma necessidade de alguém, há coisas que nós podemos fazer, há coisas que nós podemos resolver, há coisas que nós podemos ajudar, mas com certeza nenhum de nós, nenhum ser humano na face da terra é capaz de atender plenamente a necessidade de todas as pessoas. Assim como nós não conseguimos atender a necessidade plenamente de todas as pessoas, também ao mesmo tempo temos necessidades, que muitas vezes irmãos, pessoas próximas, pessoas que nos querem bem, pessoas que nos amam, por mais que queiram
né, nos atender, suprir aquilo que que nos está faltando, também são igualmente incapazes. Então, perceba que dentro da nossa relação humana, por mais que queiramos, por mais boa vontade que tenhamos, nem eu consigo atender à vontade de qualquer outra pessoa, de vocês, por exemplo, que estão aqui, e nem vocês conseguem atender plenamente a minha vontade ou a vontade de qualquer outro. Mas aí nós vamos para o contexto divino, que é esses versículos que acabamos de ler agora aqui na carta de Paulo. Eu gostaria que voltasse para nós lá, Efésios 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Aí então, conforme o pastor já disse, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Para quem não há limites. Eu tenho limites na minha vida, você tem limites. Somos muito pequenos, a bem da verdade. A nossa força, o nosso poder é muito pequeno. Mas aqui nós estamos falando de um ser grandioso. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, ou em outras versões, para fazer infinitamente mais. E aí então, você veja, meu querido irmão e irmã, a grande diferença. Porque eu e você não conseguimos atender muitas vezes uma necessidade básica, pequena, de alguém. E muitas vezes nós temos sonhos, muitas vezes nós temos projetos, muitas vezes nós temos necessidades que estão muito além, daquilo que eu e você podemos resolver. E de repente nos deparamos com uma palavra como esta, que nos fala de alguém que não apenas pode satisfazer as nossas necessidades, resolver os nossos problemas, como Ele pode e Ele tem poder para ir além daquilo que nós necessitamos. Isso é maravilhoso. E eu tenho essa experiência e sei que cada um dos nossos queridos irmãos e irmãs que estão aqui também tem. Você que está em casa, que tem vida com Deus, tem a mesma experiência que nós temos aqui, de sermos muitas vezes surpreendidos pelo Senhor. De muitas vezes estarmos buscando algo da parte de Deus, algo que aos nossos olhos parece até ser realmente quase que inatingível, e de repente as coisas acontecem e vão além daquilo que nós estávamos esperando ou imaginando. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Eu tenho essa experiência, sei que você também tem. Sei que já aconteceu coisas na tua vida que foi além daquilo que você estava esperando. Poxa, eu estava esperando algo, olha, veio mais do que aquilo que eu estava imaginando. Por quê, irmãos? Porque nós estamos tratando de um Deus Todo-Poderoso, para quem não há impossibilidades, para quem não há limites. Amém, igreja? Para quem não há limites. Aí o texto continua dizendo, Ele pode fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, não é pela nossa carne, não é através da nossa capacidade, não é por conta da nossa inteligência, não são as nossas estratégias humanas, não são os recursos humanos, materiais que nós dispomos, mas sim aquilo que acontece na minha vida e na tua vida, que nos leva muitas vezes além daquilo que nós pedimos ou pensamos, está por conta do poder que em nós habita e em nós opera, o poder do Espírito Santo de Deus. É através dele, amém, igreja? É através dele que não há barreiras, é através dele que não há limites para aquilo que Deus de fato quer fazer através das nossas vidas. Mas hoje pela manhã, quando o Senhor me dava esta palavra, me veio ao coração, para que nós alcancemos esta promessa, isso que está registrado nesses 2 versículos, existe uma chave, existe uma fórmula, como é que eu posso alcançar plenamente? Como é que eu posso alcançar além daquilo que realmente eu espero,
de um Deus que pode todas as coisas. Como é que eu acesso a isso? Como é que eu chego a isto? Como é que você, meu querido irmão e irmã, que talvez de repente não tenha ainda desfrutado plenamente desta verdade, porque a palavra de Deus é verdade, amém, igreja? Amém? Isso tem que estar muito claro dentro do meu e dentro do teu coração. Nós vivemos numa época, num período da história da humanidade, considerada pelos estudiosos como pré-paganismo, pré-paganismo, ou seja, o mundo está caminhando para um afastamento, uma apostasia, muito grande do Senhor nosso Deus. Mas eu louvo a Deus, e sei que você louva a Deus também, porque em todo o período da história da humanidade, desde Adão e até ao final, a consumação, ainda que o mundo possa apostatar-se, distanciar-se de Deus, sempre haverá um remanescente fiel. Amém, igreja? Sempre haverá alguém como eu e com você, que crê na palavra de Deus e que sabe que ela é verdade. Amém? Nós estamos vivendo este tempo, Nós temos aqui a Maiara, esposa do nosso querido irmão Paulo. Esses dias nós falávamos pelo WhatsApp e ela me colocava uma situação, me permita, Maiara, me perdoe, não falei com você antes, mas apenas como exemplo, e também não é nada demais o que eu vou dizer, e não é exclusividade da família da Maiara, ao contrário, ao contrário, mas nós estamos vivendo hoje num período em que jovens, adolescentes, dizem o seguinte: olha, não acredito na Bíblia, a Bíblia foi escrita por homens, eu acredito na ciência, é a ciência que determina os rumos do mundo, da vida. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, este é o doutrinamento que infelizmente existe hoje dentro das faculdades, das universidades. Esse é o doutrinamento. É isso que os nossos jovens e adolescentes vão lá para aprender através dos filósofos deste mundo. Mas para mim e para você, meu querido irmão, esta palavra e toda a palavra, desde a primeira letra do livro do Gênesis, à última letra do livro do Apocalipse, para mim e para você ela é verdade, e uma verdade imutável. E se você crê nisso, você aplaude e glorifique o Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso reconhecimento, de que para mim e para você a palavra dEle sempre será verdade. Amém, irmãos? Sempre será verdade. Eu falava agora aqui a respeito de um irmão, da nossa querida irmã Maiara, 12 anos tem um menino, 12 anos de idade, 12 anos de idade, não sabe nem quem é ainda. Eu não acredito na Bíblia. Bíblia foi escrita por homens, os homens distorceram a Bíblia. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas, voltando aqui à mensagem, para eu e você acessar toda a verdade, e esta verdade em especial, que está contida nesta palavra de Paulo aos Efésios, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele glória por meio da igreja, amém. Como é que nós acessamos isso? E então o Senhor trazia ao meu coração, existe uma chave, existe uma fórmula, e isto está registrado lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Eu gostaria de ler com você agora. Mateus capítulo 7, verso 7. Essa é a chave, essa é a fórmula. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Verso 8. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Amém? Você quer receber infinitamente mais do que aquilo que você realmente necessita? Então a chave é essa: você tem que pedir, você tem que buscar e você tem que bater. Quando o Espírito do Senhor falava ao meu coração pela manhã a respeito desta chave, me veio também ao coração
o tema para a mensagem desta noite. Qual é o tema da nossa mensagem? Grave bem aí. O tema da nossa mensagem é: insista, persista e não desista. Amém, irmãos? Você tem planos, você tem projetos, você tem sonhos, você tem algo que você colocou no altar de Deus e você crê que isto é de Deus para a tua vida, então insista, persista e não desista. Peça, bate, busque, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Esta é a fórmula, esta é a chave para nós alcançarmos, para nós recebermos infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. No entanto, meu querido irmão e irmã, você pode olhar para a tua vida, e penso que você e todos que estão aqui, todos que estão conosco através da nossa live, imagino que todos temos igualmente a mesma experiência. Tem sido assim na minha vida, e imagino que na tua vida não tem sido diferente. Não há nada, ou há muito poucas coisas, se há que há muito poucas coisas que a gente vá fazer, que a gente vá buscar, e que não tenha obstáculos. Tudo que nós vamos fazer tem obstáculo, tem um problema, tem uma dificuldade, tem um desafio, tem alguma coisa ali que atravessa o nosso caminho, e nos cria situações. E algumas vezes, se nós não estivermos bem firmados e conscientes a respeito da vontade de Deus, do plano de Deus, esses obstáculos, por maiores ou menores que sejam, dependendo com quem está acontecendo e em que momento está acontecendo, de repente esses obstáculos parecem que eles atravessaram o nosso caminho para impedir a vitória, para nos paralisar, para fazer com que nós venhamos a perder o foco, que nós venhamos a perder a visão. De repente nós estávamos tão empolgados com aquele projeto, com aquele plano, e buscamos de Deus, crendo na palavra de Deus, que o Senhor pode fazer infinitamente mais, mas a hora que você começa, você vê que as coisas começam a travar. E aí, em algumas situações, a pessoa chega até a dizer: olha, isso não é de Deus, se fosse de Deus, estaria dando tudo certinho. Parece que aquilo ali veio, então, justamente para impedir. Mas eu quero lhe dizer, meu querido irmão, em nome do Senhor Jesus, dentro deste tema que o Senhor nos colocou e que está fundamentado aqui em Mateus capítulo 7, não olhe para os obstáculos, não olhe para os problemas como um impedimento para você alcançar aquilo que você veio buscar ou aquilo que você está buscando da parte de Deus. Guarde bem o tema desta mensagem desta noite: insista, persista e não desista. Amém, irmãos? Porque, na verdade, os obstáculos, as dificuldades, os desafios que surgem, para aquilo que muitas vezes nós estamos buscando conquistar, não é para nos levar para baixo, não é para tirar a nossa confiança, não é para fazer com que nós venhamos a desistir, mas ao contrário disto, é para exercitar a nossa fé. Amém, irmãos? É para exercitar a nossa confiança, porque existe uma única maneira de nós verdadeiramente praticarmos o que está contido em Mateus 7, 7 e 8, existe uma única forma de nós praticarmos isto, existe uma única forma de nós praticarmos o bater, existe uma única forma de nós praticarmos o pedir, o buscar. Qual é a forma? Quando nós usamos a nossa fé. Amém, irmãos? Aquele que não tem fé, aquele que não acredita, não pede. Se ele pediu é porque ele creu, não é? Aquele que não tem fé, ele não vai buscar, porque só vai buscar aquele que acredita.
Aquele que não tem fé, ele não vai bater, só vai bater a porta aquele que acredita. Então, os obstáculos, os problemas, as dificuldades, não vêm para nos derrotar, para nos paralisar, para nos levar para baixo. Ela vem como oportunidade de Deus para a minha vida e para a tua vida, para nós exercitarmos a nossa fé, continuarmos pedindo, continuarmos buscando, continuarmos batendo, ou seja, para que nós continuarmos insistindo, persistindo e não desistindo, até que se cumpra na minha vida e na tua vida, o que está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, igreja? Eu e você, preste atenção, eu e você, todos nós, enfrentamos um adversário muito forte, muito poderoso, que não quer ver o teu bem. Você sabe disso, eu sei disso, né? Mas ainda assim, mesmo sabendo disso, muitas vezes nós precisamos ser alertados. A palavra de Deus nos fala de um adversário que ele quer roubar, matar e destruir. Se ele puder acabar com você, arrebentar com você em todos os sentidos, na tua vida física, na tua saúde, na tua vida emocional, financeira, conjugal, familiar, profissional, se ele puder arrebentar com qualquer um de nós aqui, ele quer fazer isso e ele vai fazer isso, se ele encontrar lugar para isso. Por isso que nós temos que nos posicionar, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, que confiam num Deus que para quem não tem limites, para quem não há impossibilidades. Amém, igreja? Nós temos que nos posicionar, porque senão o obstáculo que vem, o problema que vem, a luta que vem, vai nos puxar para baixo, vai nos levar, ao invés de servir para nós, conforme já foi dito, como oportunidade de exercitar a nossa fé. E voltando aqui, aquilo que eu já disse agora há pouco, pela manhã, meditando na palavra, refletindo a palavra, recebendo a palavra de Deus, porque isso que é maravilhoso, irmãos. Eu sei que nós temos aqui vários pregadores, vários irmãos, pastores, obreiros, aliás, falar em pastores, nós temos alegria, depois de uma década, de recebermos aqui a pastora Marta de volta, década não, 4 meses só, irmãos, A pastora Marta esteve viajando, esteve fora, visitando a filha nos Estados Unidos, está de volta conosco, é uma das pregadoras, entre tantos outros pregadores e pregadoras que nós temos aqui conosco, e os irmãos entendem, a palavra de Deus, primeiramente, ela fala conosco. Eu jamais conseguiria, irmãos, e falo isso com temor e tremor diante de Deus, e Deus conhece o meu coração, eu jamais conseguiria pregar uma palavra, seja num culto como este, seja num culto maior, ou seja numa célula, ou seja em qualquer lugar, eu não conseguiria pregar uma palavra sem que antes esta palavra tivesse falado comigo. Amém, irmãos? Não dá, não dá para você transmitir aquilo que você não recebeu. Aliás, existe uma máxima, que nós já ouvimos, já conhecemos há bastante tempo, que nós só podemos dar aquilo que temos. Se nós não temos como dar. Então, primeiramente, nós, os pregadores, não é apenas eu, os pregadores da palavra de Deus, nós recebemos a palavra. Quando a palavra fala conosco, aí então nós entendemos que esta é a palavra que Deus quer falar com a igreja. Talvez você que não tenha o chamado para ser um pregador, talvez você nunca tenha pregado a palavra de Deus, e imagino que isso aconteça com os pregadores, pelo menos comigo é assim que acontece, e eu levanto pela manhã, preparar uma mensagem, tem dia que a mensagem já está na minha mente, no meu coração, a coisa flui e maravilhoso. Tem dia que eu sento ali em frente ao meu computador para fazer o esboço, pego a Bíblia, oro, falo com Deus, vem uma palavra à minha mente, mas essa palavra não fala. Aí vem outra palavra à minha mente, essa palavra não fala. Aí eu olho para o relógio, falei, meu Deus, mas eu preciso de uma palavra. Daqui a pouco é a hora do culto, o povo está na igreja, o povo precisa receber.
Não sei se é só com o pastor João ou se os outros pregadores são assim também. Não fala. Mas de repente a palavra vem e fala. E enche o nosso coração. E aí você passa a entender, é isso que Deus quer que eu fale hoje. É isso que Deus quer comunicar hoje à igreja. E você pode ter certeza absoluta que esta palavra que eu estou compartilhando com você, ela falou comigo primeiro. E então eu estava refletindo a respeito de tudo isto, dessa nossa limitação humana de não conseguirmos atender e nem sermos atendidos por outro ser humano plenamente, mas que temos um Deus que pode fazer infinitamente mais. Mas esse Deus fala comigo e com você que existe uma chave para isso, que nós temos que bater, que nós temos que pedir, que nós temos que buscar. Um Deus que fala comigo e fala com você o seguinte: as lutas, os problemas, as dificuldades não é para te derrotar, mas é a oportunidade para você exercitar a sua fé. E enquanto eu recebi esta palavra da parte de Deus, o Espírito do Senhor me trouxe ao coração apenas alguns exemplos, poucos exemplos que eu quero compartilhar com você, dentro desta linha, deste raciocínio, de insistir, de persistir, de não desistir. E o primeiro exemplo que eu quero compartilhar com você é a respeito de alguém que nos dias de Jesus, insistiu, persistiu, não desistiu, enfrentou os obstáculos e venceu e recebeu aquilo que desejava da parte de Deus. Eu falo da mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, 12 anos padecendo daquele mal. Todos nós aqui conhecemos a história bíblica a respeito desta mulher. Estamos falando agora, irmãos, de obstáculos a ser vencidos. Existem obstáculos que vêm na minha vida, na tua vida, e nós precisamos vencer. E esta mulher que há 12 anos havia padecido, o texto sagrado diz que ela buscou solução em muitos outros lugares, gastando todos os seus recursos, todos os seus haveres com muitos médicos, diz o texto sagrado, nada lhe adiantando, ao contrário, ela ia cada vez pior. Esta mulher tinha ouvido falar a respeito de Jesus, o homem de Nazaré, aquele que já tinha feito prodígios e maravilhas nos seus dias, e aquela mulher entendia que se ela tivesse oportunidade de procurar Jesus, de falar com Jesus, de contar a Jesus, expor a Ele ali os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, certamente Jesus haveria de se compadecer dela e iria curá-la, como já havia curado outros. Mas existia 2 impedimentos para esta mulher. O primeiro impedimento era a sua própria situação, uma mulher hemorrágica, uma mulher com fluxo de sangue, conforme a própria lei de Moisés, ela não podia estar entre pessoas. A palavra de Deus fala literalmente, é assim que é a tradução para o português, para a nossa Bíblia. Uma pessoa nesta condição era considerada imunda, e, portanto, ela não podia estar entre outras pessoas. Essa era a primeira situação que esta mulher enfrentava. A segunda situação é que mesmo ela, de repente, tentando vencer esta barreira, se ela encontrasse Jesus, sozinho, sem mais ninguém, Jesus certamente haveria de entender a sua situação e a sua necessidade. Mas essa era uma segunda barreira, porque muito poucas vezes Jesus estava sozinho. Jesus sempre era acompanhado de uma grande multidão, sempre era rodeado por muitas pessoas, pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas que precisavam de um milagre, pessoas que estavam ali, que queriam estar ali com Jesus. Então essa mulher tinha que vencer esses 2 obstáculos. Primeiro, o obstáculo da sua própria indignidade, era assim que ela se sentia. Eu não sou digna, a própria lei, a religiosidade, não permitia que ela estivesse entre as pessoas, e agora Jesus sempre com uma grande multidão. Mas aí então, para vencer esse obstáculo, ela propôs no seu coração: se tão somente eu tocar as orlas da sua veste, eu vou ser curada. Eu vou insistir,
eu vou persistir e eu não vou desistir. Amém, igreja? Tem obstáculos? Tem, mas vamos buscar de Deus uma direção, uma orientação. Como é que eu faço? Se por este caminho aqui não dá, deve existir uma outra alternativa, deve existir uma outra forma, deve existir uma outra maneira. Se eu não posso chegar e me assentar com Jesus e conversar pessoalmente com Ele, estou aqui conjecturando, não é isso que a Bíblia diz desta forma, mas vamos aqui pensar, aquela mulher dizendo, se eu não posso me sentar, se eu não posso conversar com Ele, se eu não tenho oportunidade de encontrar Jesus sozinho em algum momento, tem que existir um caminho, tem que existir uma forma, tem que existir uma maneira. Meu querido irmão, você está diante de uma situação que você não vê saída, aquele que pode fazer infinitamente mais além daquilo que você busca, daquilo que você pede, Ele tem uma saída para você. Existe um caminho que talvez você não tenha enxergado ainda, que de repente na minha vida eu não enxerguei ainda, mas existe um caminho, Paulo? Existe um caminho. Existe um caminho. Deus é bom o tempo todo. Existe um caminho. O próprio Espírito de Deus colocou no coração daquela mulher: se tão somente eu tocar as orlas do vestido de Jesus, eu serei curada. E ela foi. E a palavra de Deus diz que entre a multidão ela consegue alcançar as vestes do Senhor Jesus. E o texto sagrado diz que ela sente que imediatamente cessou o fluxo do seu sangue. Imediatamente ela sentiu-se curada. E eu imagino que aquela mulher, com aquele sentimento de cura naquela hora, tudo o que ela desejava era virar as costas e embora. Conforme nós falamos na nossa linguagem, sair de fininho. Mas não tem jeito, porque ninguém sai de fininho da presença do Senhor. Amém, igreja? Quando aquela mulher toca, Jesus imediatamente pergunta: quem foi que me tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude para curar. E aí a mulher não teve como ocultar-se, não teve como esconder. Os irmãos todos conhecem a Bíblia, e ela revelou ali aquilo que havia acontecido. E por que é que isso aconteceu? Aconteceu para que hoje eu estivesse aqui usando o exemplo desta mulher para dizer para você que obstáculos são vencidos e que Deus tem caminhos para nós, para nos levar à nossa bênção e à nossa vitória, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Amém, igreja? Não se sinta indigno. Isso não é para mim, eu não posso, eu não mereço. Estar ali diante de Jesus é para aqueles que têm outros tipos de situação. A minha situação não permite estar diante de Jesus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Satanás, ele é tão sujo, irmãos, tão sujo, tão sujo, tão sujo, que ele leva as pessoas muitas vezes ao pecado, coisas terríveis, e depois ele próprio acusa as pessoas: você não pode mais estar na igreja. Viu? Você fez isso, você fez aquilo. Você não pode participar da ceia. Por quê? Porque ele sabe. A palavra de Deus diz que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Se ele impedir um crente de participar da ceia, é tudo aquilo que ele quer. Então ele arma o laço, faz com que a pessoa caia naquela armadilha, e depois ele fala: você não é mais digno de estar na igreja. Você não é mais digno de participar da ceia, você não faz parte mais do corpo de Cristo. Não. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não há nenhum tipo de indignidade na minha vida e na tua vida que o sangue de Cristo não possa resolver. Amém, igreja? Amém. Deus quer nesta noite quebrar esse espírito que muitas vezes amarra as pessoas, impede as pessoas de crescer, de prosperar, achando que você não é digno. Você foi feito, meu querido irmão e irmã, nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, viu? Não se veja menos do que isso, porque você não é menos do que isso. Você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas vamos voltar aqui, nós estamos falando agora de vencer obstáculos, de vencer problemas, dificuldades que se apresentam diante de nós, e sabendo que Deus pode fazer por nós.
Um outro exemplo que me veio ao coração foi o cego Bartimeu, né? Aquele cego assentado à beira do caminho, que os irmãos todos conhecem, sentava ali todos os dias, certamente levado por pessoas, para ficar à beira daquela estrada, mendigando. De repente ele ouve o ruído, o barulho de uma multidão, e procura saber o que é que está acontecendo, e alguém lhe diz: é Jesus de Nazaré que está passando. Certamente, à semelhança desta mulher do fluxo de sangue, Bartimeu já tinha ouvido falar também a respeito de Jesus, né, daquilo que Jesus já havia feito com outras pessoas. E quando Bartimeu ouviu falar que era Jesus que passava por ali, certamente ele sentiu que aquele era o seu momento, aquela era a sua oportunidade, né? Ele, até por conta da sua deficiência, ele não tinha como ir até Jesus, procurar Jesus, mas agora Jesus estava passando por aquele caminho onde ele estava, e então ele começa a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ainda mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que os próprios discípulos vão chegar nele e vai dizer: olha, né, para de clamar, para de gritar, né, Jesus aí está ocupado, Jesus está indo para Jerusalém agora, né, Jesus tem outros compromissos, Jesus tem muita gente ao seu redor para que ele possa dar atenção, né, pare de clamar. Mas quando tentaram calar a voz de Bartimeu, o texto sagrado vai dizer que ainda mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu querido irmão e irmã, qual é o obstáculo que Bartimeu teve que vencer? E que eu e você muitas vezes também precisamos vencer: as vozes contrárias, aquelas que querem nos calar, aquelas que querem dizer: olha, Jesus não tem tempo para você, viu? Jesus não tem tempo para te ouvir. O mundo é muito grande, são 8 bilhões de pessoas na terra, para Jesus estar preocupado com o teu problema. Para com isso, deixa disso. Não, de forma alguma, meu querido irmão e irmã. Eu e você temos que fazer como Bartimeu: insistir, persistir, não desistir, pedir, buscar, bater e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que de repente Jesus para e dá ordem ali a alguns dos seus discípulos: vá e traga-o até mim. Aqueles próprios que tentaram calar a Bartimeu foram os que tiveram que ir lá e dizer: o mestre te chama. Amém, igreja? O mestre te chama. O mestre te chama. O mestre ouviu a tua voz. Por que ouviu a tua voz? Porque você insistiu, porque você persistiu, porque você não desistiu. Foi por isso que ele te ouviu. E é por isso que você está aqui nesta noite, e é por isso que você está ouvindo esta palavra. Você que está em casa ouvindo esta palavra, para que em nenhum momento da tua vida você venha imaginar que você é desprezado, que o Senhor está preocupado, ocupado e preocupado com outras pessoas, né? E não exatamente com você, que Deus tem problemas grandes para resolver. Primeiro, que Deus não tem problema, e segundo, que nenhum problema é grande para Deus. Amém, igreja? Deus não tem nenhum problema, você pode ter certeza disso, e nenhum problema do mundo é grande para Deus. Então não se preocupe, tão somente use a chave que o Senhor nos deu nesta noite, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, peça, busque, bata, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa é a fórmula, essa é a chave, para que eu e você possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. O texto sagrado, ainda falando a respeito de Bartimeu, vai dizer que Bartimeu, então, quando os discípulos chegam, ou diz: o mestre te chama, ele joga ali a sua capa, lança fora a sua capa, vai até a presença de Jesus. O Senhor lhe pergunta: que queres que te faça? Senhor, eu quero ver. Pois então vê. E aí a palavra do Senhor diz que Bartimeu segue Jesus pelo caminho. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus, aquele que faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas ainda o Senhor me deu,
né, um terceiro exemplo, e nós poderíamos citar muitos outros, e você pode, e certamente o Espírito de Deus já tem colocado no teu coração outros exemplos de tantas outras pessoas que venceram obstáculos, né, e foram vitoriosas naquilo que elas buscavam da parte de Deus. Mas um último exemplo aqui para você, a respeito da mulher cirofenícia, né? Quem era essa mulher? Era uma mulher que foi seguindo a Jesus e os seus discípulos e clamando pela libertação da sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. Os irmãos que conhecem as Escrituras já se localizaram, sabem de quem nós estamos falando. Eu penso, irmãos, nós citamos aqui 2 exemplos até agora, né? Nós citamos o exemplo da mulher do fluxo de sangue, que ela teve que vencer a sua própria indignidade, seu sentimento de indignidade, de que ela não poderia estar ali na presença de Jesus. Um obstáculo grande que muitas pessoas têm sido barradas nos seus sonhos, nos seus projetos, têm paralisado as suas vidas porque não se sentem dignas. O segundo exemplo que nós citamos foi do cego Bartimeu, que teve que vencer aquilo que eu e você muitas vezes temos que vencer também, as vozes contrárias. Você está cheio de empolgação dentro daquele plano, dentro daquele projeto que Deus colocou no teu coração, mas de repente vem um enviado lá e fala: desista, isso aí não é para você não. Vozes do inferno, irmãos, vozes contrárias, que querem te puxar para baixo. Mas quando me veio ao coração o exemplo desta mulher, desta cirofenícia, ou seja, uma mulher que não era da nação de Israel, do povo de Deus, me veio ao coração que talvez este obstáculo que esta mulher enfrentou seja o maior obstáculo que nós podemos enfrentar. O maior obstáculo. Talvez você não concorde, e se você não concordar, não há nenhum problema nisso também, porque isso aí é um pensamento meu, mas eu gostaria de compartilhar isso com você. Imagino que seja o maior obstáculo que eu e você possamos enfrentar diante do desejo de algo que está dentro do nosso coração ou de uma necessidade. Essa mulher aqui, ela não estava apenas desejando algo, ela estava precisando. Era uma necessidade. Sua filha terrivelmente endemoniada, não tinha ninguém que podia trazer solução. Aquilo que eu disse agora há pouco. Por mais boa vontade, meu querido irmão e irmã, que nós seres humanos tenhamos para com as pessoas, ou que as pessoas tenham para conosco, tem coisa que é só Deus que pode fazer. Tem coisa que é só Deus. Ninguém podia resolver o problema daquela mulher. Quem é que ia libertar aquela filha dela endemoniada? Quem é que tinha poder para isso? Se Jesus não fizesse, quem é que iria fazer? E esta mulher, então, ela tem no seu coração: eu preciso de um milagre, de uma cura, de uma libertação para minha filha, e só Ele pode fazer. E então ela vai atrás de Jesus, clamando, pedindo, clamando por misericórdia, a ponto de irritar os discípulos do Senhor. E os discípulos chegam em Jesus e dizem para ele: Senhor, despede esta que vem aí atrás de nós. Jesus diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Essa mulher não é de Israel, ela não é do nosso povo, ela não é da nossa nação, e portanto não é para eles que eu vim. E a palavra de Deus, e você conhece o texto, vai dizer que a mulher vem, e diante do Senhor ela se prostra e ela adora ao Senhor. O texto é explícito em dizer isso, que ela adorou a Jesus. E eu falei ainda há pouco, no início do culto, que só adora aquele que reconhece o ser divino diante de quem ela está. Amém, irmãos? Por que é que aquela mulher prostrou-se e adorou Jesus? Porque ela reconheceu, muito embora ela não fosse da nação de Israel, mas certamente era alguém conhecedora da palavra de Deus, ela reconheceu que aquele era o Messias de Israel, que aquele era o Cristo, que aquele era o Senhor, e por isso ela prostrou-se e adorou, e clamou, e disse: Senhor, socorre-me, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Qual foi a resposta de Jesus para aquela mulher? Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ou seja, eu não vou tirar a bênção
né, dos da minha nação, dos judeus, do povo de Israel, para entregar para os gentios, para aqueles que não são da minha nação. Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E aquela mulher diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o Senhor disse: mulher, grande é a tua fé, e vai, seja feito conforme o teu pedido. E a palavra de Deus diz que aquela moça, a filha daquela mulher, é liberta da opressão daquele espírito maligno. Amém, irmãos? Mas aí você pergunta: pastor, mas qual foi o obstáculo? O pastor disse que foi o maior obstáculo que a mulher pôde enfrentar. Qual é esse obstáculo? O maior obstáculo enfrentado por essa mulher, penso eu, né, foi vencer o próprio silêncio do Senhor Jesus. E aqui eu estou falando, irmãos, que o maior obstáculo para mim e para você é quando nós temos que enfrentar o silêncio do próprio Deus, quando parece que a tua oração não passa do teto, quando você fala e parece que está vazio por dentro, está oco, você não sente nada, parece que o céu está fechado, um céu de bronze. Meu Deus, mas como assim? Sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, busco viver a vontade de Deus, não consigo nem orar, não tenho nem expressão, né? E quando eu oro parece que é vazio, não passa do teto. O silêncio de Deus. Eu penso que esse é o maior obstáculo. Amém, irmãos? Você olhar para a tua indignidade, ou você vencer as vozes contrárias, me dá a impressão que é mais fácil até do que você vencer o silêncio de Deus. Mas a chave já foi entregue. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Amém, igreja? Como é que esta mulher venceu? Como é que esta mulher alcançou a cura, a libertação da sua filha? Insistindo, persistindo e não desistindo. Amém? Insistindo, persistindo e não desistindo, a tua oração vai chegar ao coração de Deus e Ele vai fazer infinitamente mais além daquilo que você pede, além daquilo que você busca. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. É nesta fé que eu gostaria que todos vocês que estão aqui de forma presencial, você que está conosco através desta live, né, saíssem desta noite, deste culto, crendo que você tem um Deus que te ama, né? Não é um Deus que está surdo aos teus clamores, às tuas orações. Não, de forma alguma, ao contrário disto, né? Eu pergunto para você, né, e você responde aí dentro do teu coração. Vamos voltar lá a Bartimeu. Será que quando Bartimeu pela primeira vez disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você reflita e responda dentro do teu coração. Será que o barulho daquela multidão, será que o rumor daquela multidão que estava em volta de Jesus impediu que Jesus ouvisse o clamor de Bartimeu na sua primeira vez que ele clamou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Você acredita que Jesus não ouviu a oração ou o clamor ali de Bartimeu? Será que foi assim? Eu pergunto para você, será que Jesus tomou conhecimento, tomou ciência daquela mulher, desta mulher cirofenícia, que vinha seguindo a eles apenas quando os discípulos chegaram no Senhor e disseram: Senhor, essa mulher está vindo atrás de nós, despede ela? Será que foi só naquele momento que Jesus tomou conhecimento? Ou será que também, como no caso de Bartimeu, Jesus já não tinha ouvido desde a primeira vez o clamor de Bartimeu? Jesus já não sabia que aquela mulher estava ali? Você está entendendo isso? Amém, irmãos?
né? A questão do insistir, do persistir, a questão do bater, a questão do pedir, é aquilo que já foi dito, é a oportunidade de Deus de nós exercitarmos a nossa fé. Amém, igreja? Não é no sentido de Deus nos ouvir, se eu não clamar, se eu não falar, se eu não gritar mais alto, Deus não vai ouvir, isso não é verdade. Não, eu me posiciono, eu insisto, eu persisto, eu não desisto, eu peço, eu bato, eu busco, porque eu quero expressar ao Senhor: Senhor, a minha fé está em Ti. Eu não vou olhar para ninguém mais e não vou buscar a ninguém mais senão o Senhor. Amém, igreja? É por isso que nós insistimos, que nós persistimos, é por isso que nós pedimos, é por isso que nós batemos, para expressar a nossa fé, para expressar a nossa fé. Não é porque o Senhor não está ouvindo, não é porque nós temos que ser insistente para convencer a Deus em nos abençoar, pelo amor de Deus, não é nada disso. Nós estamos falando aqui de fé, expressão de fé, e a expressão de fé está exatamente nisso que já foi dito. Pedir, buscar, bater, insistir, não desistir. Nós, no nosso meio cristão evangélico, nós temos um hábito, e não há nenhum pecado nisto, não há nenhum pecado nisto, mas muitos dos nossos irmãos, não só desta igreja, mas de todas as igrejas, de uma forma geral, costumam fazer o voto de Daniel. O jejum de Daniel, a oração de Daniel, fazem um propósito diante de Deus, 21 dias de oração, 21 dias buscando a Deus por conta de um propósito, enfim, fazem lá o seu propósito. Tem algum problema nisso? Nenhum problema, perfeito. No entanto, preste atenção, Daniel não fez um propósito de orar 21 dias ao Senhor para que o Senhor lhe desse resposta. Daniel não disse: eu vou jejuar 21 dias, vou orar 21 dias, e em 21 dias Deus tem que dar resposta. Não. A palavra de Deus diz que Daniel começou a buscar ao Senhor. E ele orou um dia, jejuou, buscou 2 dias, 3 dias, 5 dias. A resposta do Senhor veio no 21º dia. Amém, irmãos? Mas são 2 coisas importantes que eu quero que você reflita agora dentro daquilo que nós estamos falando. Daniel se propôs a buscar a Deus, e a resposta do Senhor chegou a ele no 21º dia. Mas de repente podia ter vindo no 15º dia, sim ou não? Então hoje nós não estaremos fazendo 21 dias de Daniel, estaremos fazendo 15 dias de Daniel. Se a resposta tivesse vindo no 15º dia. Nós vamos fazer o voto dos 15 dias de Daniel. Não. Mas poderia ter vindo no 15º, poderia ter vindo no 18º. Mas eu pergunto para você, e se não tivesse vindo a resposta do Senhor para Daniel no 21º dia, ele teria encerrado a campanha? Sim ou não? Não. Ele iria orar o 22º dia, o 23º, o 24º, ou seja, o propósito e a proposta de Daniel, que deve ser a minha e a sua, é orar até que os céus se abram e a resposta venha. Amém, igreja? É orar até que o céu se abra. Não existe nenhum problema em fazer o voto de 21 dias, não é disso que eu estou falando. Mas o que nós estamos falando aqui, irmãos, é de buscar a Deus até que a resposta venha. E, no entanto, esse é o segundo ponto que eu quero me referir dentro desta passagem, você conhece bem. No entanto, no 21º dia, quando o anjo chegou com a resposta, o anjo disse a Daniel: Daniel, você é muito amado por Deus. Você é muito amado por Deus. E o Senhor me mandou no primeiro dia que você me buscou, ou você buscou o Senhor em oração. No primeiro dia a sua oração já foi ouvida. Amém, igreja? No primeiro dia, a primeira palavra, o primeiro clamor de Bartimeu já tinha sido ouvido por Jesus. Aquela mulher seguindo Jesus naquele caminho, Jesus já sabia da sua presença ali. A minha necessidade e a tua necessidade já é conhecida diante de Deus. Mas o Senhor está falando hoje aqui conosco a respeito de fé.
O Senhor está falando conosco aqui a respeito de bater, de pedir, de buscar, de não olhar para os obstáculos como um impedimento para a nossa vitória, mas como oportunidade de nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, que amam a Deus, que sabem esperar no Senhor, que sabem que não devem, buscar outros caminhos, senão ao Senhor nosso Deus, esperar nele. Não chegou no 21º, não tem problema, nós vamos para o 22º, vamos para o 23º, vamos até que o céu se abra, porque Ele vai abrir, porque desde o primeiro dia em que eu inclinei o meu coração a buscar ao meu Deus, Ele tem ouvido a minha oração, Ele tem ouvido a tua oração. Amém, igreja? Sabe, eu sei que não é o caso de ninguém aqui, mas me vem agora à mente, nós não podemos, ficar nessa questão de barganharmos com Deus, de ficarmos correndo de um lado para o outro. Não, aqui não deu, lá vai dar. Não, lá não deu, nós vamos para lá. Lá não deu, nós vamos para cá. Não. Olha para dentro da palavra de Deus e veja pessoas que buscaram a Jesus, se elas tiveram necessidade depois de irem após outros para encontrar a solução daquilo que elas queriam. Tudo o que eu e você precisamos, a fonte inesgotável é aquele que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E encerramos, portanto, esta mensagem, Quero aqui ainda só enfatizar, se em algum momento da tua vida acontecer, preste atenção, se em algum momento da tua vida acontecer, que parece que Deus está em silêncio com você, continua insistindo. Amém, irmãos? Não é que Deus não ouviu, não é que Deus está muito ocupado com outras coisas, mas é que Ele está te dando oportunidade de você exercitar a sua fé. Amém? E eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: ao iniciarmos uma nova semana e um novo mês que daqui a pouco começa, desejo que você esteja motivado para enfrentar os obstáculos, insistindo, persistindo e não desistindo dos propósitos do teu coração, sabendo que o nosso Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se essa palavra falou contigo, aplaude e glorifique o Senhor, bem alto, bem forte. Vamos louvar e exaltar o nosso Deus. Eu quero que você se coloque em pé agora no teu lugar, e eu quero fazer uma oração nesse instante. E eu imagino que talvez alguém possa até não gostar da oração que eu vou fazer. E se você não gostar, também não tem problema. Os irmãos perceberam que eu não tenho problema com nada, né? Se você gostou, eu estou feliz. Se você não gostou, eu continuo feliz. Se você fala, pastor, bacana, joia. Se você fala, pastor, joia também. Nós não temos nenhuma dificuldade. Mas eu vou fazer uma oração que talvez você não vá gostar dela. Nessa oração que eu quero fazer, irmãos, que eu vou fazer, eu não vou pedir para Deus tirar os obstáculos da tua vida. Pastor, agora o senhor foi mal, hein? Quem é que gosta de obstáculo? Quem é que gosta de problema? Nenhum de nós. Nós gostaríamos que a coisa fosse lisinha, retinha, bonitinha, sem nenhum problema. Levantamos cedo na segunda-feira, vamos para a luta, termina a segunda-feira lá em cima, aí vai para casa feliz da vida, No outro dia cedo levanta. Quem é que gosta de obstáculo? Nenhum de nós. Mas eu não vou pedir a Deus para que tire os obstáculos da minha vida, e nem vou pedir para Deus tirar os obstáculos da tua vida, não. Eu vou pedir ao Senhor nesta oração, e se você concordar, você vai fazer essa oração junto comigo. Eu vou pedir ao Senhor, Senhor, não precisa tirar os obstáculos, apenas aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa confiança em Ti. Amém, igreja? Nós não precisamos que o Senhor remova os obstáculos estão aí justamente para nos dar a oportunidade de exercitar a nossa fé. Então, Senhor, aumente a nossa fé. Eu já falei aqui em algumas outras oportunidades, alguém vai se lembrar disso,
Uma ocasião eu li um livro, e dentro do assunto daquele livro, em um momento o autor diz o seguinte: eu não peço ao Senhor que me dê um fardo leve, mas eu peço ao Senhor que me dê um ombro forte para poder carregar o fardo. Amém, irmãos? Pedir um fardo leve é covardia, viu, irmãos? Você tem direito até de pedir, fica tranquilo. Mas pedir um fardo leve é covardia. Senhor, alivia o meu fardo. Eu quero orar e dizer: Senhor, fortaleça os meus ombros. Fortaleça os meus ombros, Senhor. Não importa qual seja o peso da cruz, mas que eu seja fortalecido, Só não me dê, e aí a palavra de Deus já traz promessas, que eu não preciso me preocupar e nem você, mas poderíamos dizer aqui: só não me dê um fardo além daquilo que eu posso suportar. E isso Deus não vai dar. A própria palavra do Senhor diz que Ele não põe sobre nós nenhum peso, nenhum fardo além daquilo que nós podemos suportar. Então, se o Senhor está nos dando obstáculos aí para enfrentarmos, Senhor, que o Senhor também nos dê fé para vencermos esses obstáculos. O Senhor nos dê direção, nos dê saída, como aquela mulher do fluxo de sangue. De repente, Senhor, o caminho que eu estou indo não é exatamente da forma como o Senhor quer, mas o Senhor é o Senhor da minha vida. Hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de orar aqui, por uma pessoa, candidato a prefeito aqui da cidade de Botucatu. Orei por ela, esteve aqui de manhã, e eu disse a ela aquilo que eu disse a outros candidatos que estiveram por aqui, por quem eu orei também. Eu disse: olha, a oração ela é muito importante. Você veio buscar uma oração, nós vamos orar por você. Perfeito, você fez exatamente o que tinha que fazer. Mas a oração, essa oração não é tudo. Essa oração não é tudo. Aliás, nenhuma oração, para aqueles que ainda estão no processo, que você vai entender agora, ela resolve todos os problemas. Eu disse para a pessoa: o que resolve a nossa vida é aquilo que diz os Salmos de número 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa é a sacada, essa é a solução. Entregar os caminhos ao Senhor. Quando eu e você temos plena convicção disso, meu querido irmão e irmã, nós não tememos. Ontem nós tivemos aqui um congresso de mulheres maravilhoso. As irmãs que puderam estar aqui ouviram a palavra da pastora, cantora Vanilda Bordieri, e ela contou um pedacinho do testemunho da sua vida aqui em um determinado momento, e ela passou pelo vale da sombra da morte. Ela testemunhou isso ontem aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: que aquele que entregou o seu caminho ao Senhor, ele não se preocupa com o que está acontecendo ou com o que possa acontecer. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, ele não teme mais algum, porque ele sabe que o Deus que pode fazer infinitamente mais está no controle da sua vida. O Senhor está no controle da tua vida, meu querido irmão e irmã? Levante a mão, você que pode dizer: o Senhor está no controle da minha vida. Se você pode falar isso, então eu penso que você não vai se incomodar de orar a Deus e pedindo que Ele tão somente aumente a sua fé, para você vencer os obstáculos que porventura surgirem. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, sou grato a Ti, meu Deus, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a Tua igreja neste dia, ó Deus, em especial agora nesta noite, neste culto, te dando graças, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. A Tua palavra diz que Tu és o único que pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Tu és o único que pode atender plenamente todas as necessidades do ser humano. Ó Deus, em nenhum outro nós encontramos, Senhor, aquilo que nós podemos encontrar em Ti. Mas sabemos também, Senhor, que existem obstáculos, existem dificuldades, existem desafios a serem enfrentados. Mas entendemos, querido Deus, que tais desafios não são para nos derrotar, Senhor, para nos levar para baixo, Senhor, para
nos desmotivar, tirar o foco, ó Deus, daquilo que está dentro do nosso coração, mas que os obstáculos, os desafios, são oportunidades que o Senhor nos dá para exercitar a nossa fé. E exercitamos a nossa fé, Senhor, segundo aquilo que o Senhor falou nesta noite, insistindo, persistindo e não desistindo, conforme diz a tua palavra em Mateus 7, 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate e abrir-se-lhe-á. É a tua palavra, Senhor, e a tua palavra é fiel, e a tua palavra é verdadeira. Ó Deus, por isso nós pedimos a ti nesta noite, não para que remova os obstáculos, Senhor, mas para que aumente a nossa confiança, aumente a nossa fé, aumente a nossa certeza, que nós venhamos a vencer, Senhor, muitas vezes a nossa própria indignidade, que nós venhamos a vencer, Senhor, as vozes contrárias, que nós venhamos a vencer até mesmo, ó Deus, quando nós achamos que o céu está em silêncio, que o Senhor não está falando, que ainda assim nós continuemos buscando, que ainda assim nós continuemos pedindo, que ainda assim nós continuemos batendo, até que o céu se abra e a resposta venha, porque ela virá, e ela virá, Senhor, nos surpreender com muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Por isso, Senhor, eu te dou graças, porque sei que esta palavra veio ao encontro da necessidade do teu povo, ao encontro da necessidade de nós firmarmos a nossa fé, de nós firmarmos a nossa confiança, de nós não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, de nós expressarmos como expressou Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a solução para todos os problemas? Para onde iremos nós, ó Deus, se só o Senhor tem a resposta que necessitamos? E para nós, o teu povo, ó Deus, a tua palavra continua sendo, ó Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra continua sendo, ó Deus, a verdade imutável e infalível, a rocha sobre a qual nós estamos firmados, e por isso, Senhor, a nossa casa, ela pode enfrentar as tempestades, ó Deus, os ventos contrários, Senhor, os rios que combatem, mas com certeza ela permanecerá, porque estamos firmados na tua palavra. Obrigado, Deus, permaneça conosco, que este Espírito que em nós opera, segundo o que foi dito nesta noite, não se aparte de nenhum de nós, os teus filhos, em momento algum, no nome santo de Jesus. Mais uma vez aplaude e glorifique o Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Você está feliz? Abençoado? Pronto para enfrentar a luta? Pronto para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus? Então aplauda de novo o Senhor. Oh, aleluia! Glórias a Deus, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Na minha época de menino, na igreja, que alguns de vocês aqui não tinham nem nascido ainda, tinha um corinho que se cantava, não vou perguntar aqui se alguém conhece, porque senão vai ficar ruim, vai ficar feio. Depois do que o pastor já falou, é melhor, Mas tinha um corinho que se cantava na igreja, que dizia o seguinte: esta igreja é viva, ela tem poder, o diabo luta, mas não vai vencer. Esta igreja é viva, ela tem poder, o diabo luta, mas não vai vencer. Amém, igreja? Ele luta, mas já está derrotado, no nome de Jesus.